Phil. Are you listening? Damn. Yeah. 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 Olá pessoal, venho aqui mais uma vez pedir seu apoio ao nosso projeto Eletrovoz. Como o nosso lema já diz, nosso objetivo é amplificar a história e reconhecer talentos. Hoje temos uma grande história para você, um grande profissional do setor elétrico. Pedimos seu apoio, curta, compartilhe e divulgue nossos vídeos e entrevistas nas redes sociais. Se você puder colaborar com aqui ou aqui, não lembro bem onde está o QR Code, com a sua doação, será de grande ajuda. Esse projeto está começando devagar, é embrionário, precisamos do nosso espaço. Agradecemos o patrocinador amigo que cede o espaço, mas aos pouquinhos as melhorias vão acontecendo. Essa aqui foi um exemplo, ó, uma doação, saiu as canecas. Mas enfim, nosso objetivo não é ter retorno financeiro, mas reconhecer grandes profissionais. Agradecemos o seu apoio e nos ajude a divulgar o vídeo, os canais. E vamos lá, mais uma entrevista agora. Um abraço. Pessoal, mais uma noite de reconhecimento. Hoje a gente está com o Luciano Botelho. Você não conhece? Ele é o 010. É o nosso camisa 10 no reconhecimento hoje. Cara, excelente pessoa. A gente vai ouvir a história desse cara aqui que é oriundo de Linha Viva, mas calma, não vamos falar um pouquinho dele ainda não. Antes de tudo, vai lá, curta, compartilha, nos ajude no projeto. É muito importante ter o engajamento. Tem aquele triplo C? Curta, compartilha, não é isso? Perfeito. A gente tem uma meta, né? A gente tem uma meta até o final do ano de ao menos aí a gente está com 1000 seguidores, a gente tem 300 hoje. É uma meta arrojada, né? Mas que a gente vai buscar. Então, assim, o que o Márcio está falando aqui é importante, tá? Eu acho que todo grande projeto ele começa pequeno. E a gente só depende mesmo que o nosso público, né, que já existe, faça aí o papel. Se cada um de vocês conseguirem convencer mais uma pessoa, a gente pula para 600 já no próximo vídeo. Então, e quando eu falo curta, compartilha, porque curta, compartilha e comente. Você teve colegas que botaram assim no vídeo passado, assim, porque vocês não abrem pra gente fazer perguntas, porque não é ao vivo. Então a gente, não adianta ficar jogando com, louco meu, 7h15 para provar que ao vivo não é. Temos ideias de abrir algumas lives específicas, né, com temas específicos, temos ideia, mas a gente precisa chegar no 1000. Isso, entra lá, compartilha, curta, comente, o seu comentário vai ser lido e no programa seguinte a gente vai trazer alguma luz ao seu comentário. Isso aí. É uma forma da gente interagir nesse momento. Vai chegar um momento que a gente vai fazer ao vivo e no ao vivo aí sim, vai ser aquele superchat, vai ser a hora que o cara vai botar aquela pergunta quente e o convidado ali vai participar, claro, sem hater, né? Chama o seu amigo, tá? A gente sempre tem algum amigo, da parceira, da própria, né? Fica aí uma tarefa de casa, inclusive a gente vai mandar mensagem para pessoas que já são do nosso hall de amizade aí, de pelo menos chamar mais uma pessoa e falar, pô, não deixa de curtir não, de se inscrever no canal, um canal interessante, tem um material divulgado uma vez por semana e é para melhoria e crescimento nosso. Tá bom? Boa noite, Luciano. Seja bem-vindo ao Eletrovoz 00 ou é 010? É o 10, pô. É o 10. É o 10. Então, nosso camisa 10 aí. Porque é o nosso camisa 10. Nosso camisa 10. Ele é bom, rapaz. Então, vamos em frente, Lu. Boa noite, pessoal. Obrigado aí a oportunidade aí de estar com vocês. Na verdade, quem agradece é a gente. Vou fazer logo a primeira pergunta que não cala. Luciano Botelho nasceu aonde? Nasci em Goiânia no ano de 1977. 77. O profissional do setor elétrico há quanto tempo? 27 anos. 27 anos. Casado? Eu sou, sim, eu tenho união estável, né? Mas casado. 22 anos. Então, meu amigo, casou, irmão. Casado. Perdeu. Tem filhos? 3.
3 filhos? Tu é casado demais, irmão. Qual o nome da esposa? Daniele. Pode fazer coraçãozinho, cara. 22 anos, Daniele, tamo junto aí. Isso aí, parabéns aí. E os filhos, qual são o nome e a idade deles? Gabriel, 21 anos. Gustavo vai fazer 20, agora em novembro. E o Guilherme, que fez 6 em abril. É a última gotinha, né? A raspa do tacho. Acabou? Esperamos que sim. Ih, falou esperamos, irmão. Esperamos é porque tem esperança, né? Era pra ter feito a operação, mas aí ela na hora dos 45 minutos pulou pra trás. Então, Quem pulou? minha esposa. E por que você não faz? Porque eu não sei. Que isso, rapaz? Ó, vou te falar a experiência própria. Dizem que é menos invasivo pro homem, né? Fiz, tranquilo, 3 dias, estava numa vida normal, 4 dias no máximo. Eu Vou aconselho. estudar essa possibilidade. Aí você, quando você fizer, tu vai cantar aquela música do Frozen, Live Estou, né? Não fica com medo não, cara, é tranquilo, procedimento simples. Depois de ter tido filho, para a mulher, qualquer procedimento agora, depois que dá gestação, é muito invasivo. Para o homem não, cara. É porque no caso dela, como o Guilherme foi cesárea, né? Aí acabou aproveitando uma coisa com a outra. Mas aí o próprio médico falou que não era bom fazer aquilo naquele momento. E quando você fizer, a gente vai espalhar para todo mundo que você trocou de sexo. Fica tranquilo. Pode deixar. Vai lá. Vamos lá. Lu, como é que... Vou chamar de Lu, tá? Por intimidade. Sim. Como é que foi a sua infância? Conta um pouquinho assim, tu nasceu em Goiânia, igual você falou, 1977. Como é que foi a sua infância? Assim, eu tenho muito a agradecer. Eu não tive uma infância ruim, a gente não teve uma infância muito sofrida. Meu pai e minha mãe sempre trabalhou. Só que eu perdi meu pai com 9 anos de idade. Faltando 15 dias para me fazer 10 anos, eu perdi meu pai. Entendeu? Ele teve uma situação chamada derrame cerebral, entendeu? E aí lutou por 24 dias, mas não conseguiu. Entendeu? Então, uma figura de pai, assim, eu sempre espelhei minha mãe. Minha mãe foi com meu pai e minha mãe sempre. Entendeu? Então, assim, eu tive uma infância bacana, entendeu? Eu fui o tal do rebelde sem causa, né? Que a determinada idade não queria mais saber de estudar, só queria... Pela minha mãe ter vindo do interior do meu estado para Goiânia, então minha mãe tinha aquela preocupação de criar gente na rua, essas coisas. Então, o único meio que eu vi para me conhecer a cidade era fingindo que eu entrava na escola. Quando eu via minha mãe indo embora, eu voltava e ficava vadiando por ali. Entendeu? Até um dia que a casa caiu, ela descobriu que eu já estava reprovado já, porque a professora de história tinha arriscado meu nome, porque eu tinha só 4 meses que eu ia para a escola. E essa infância rebelde foi por muito tempo? Sempre foi um cara levado assim? Pode contar, teus filhos. Tu ainda tem um filho de 6 anos ouvindo você. Sim. Não é que eu fui um cara levado, assim, eu gostei muito de rock and roll, eu gostei de som porrada, então tipo aquele negócio de beber pinga, beber vinho, andar largadão. Entendeu? Isso adolescência, então. Isso, adolescência, isso aí, mas assim, até meus 17 anos, mas também sempre que eu trabalhei, na época lá em Goiânia eu trabalhava de office boy, né? Lá nos bancos, tive a oportunidade de trabalhar no extinto BBC, Banco América do Sul, Banco Francês, entendeu? Quando você fala Goiânia, é Goiânia, Anápolis? Não, Goiânia, isso. Goiânia. Isso, é o estado de Goiás, a capital Goiânia. Entendeu? Então, assim, da onde minha mãe, onde a gente mora, pro estádio Serra Dourada, é 15 minutos de caminhada. Você saiu de Goiânia pro Rio de Janeiro com qual idade? Eu saí do Rio de Goiânia, eu saí de Goiânia com 19 anos. Só que quando eu saí de Goiânia não foi para vir para o Rio de Janeiro, que foi onde eu comecei minha vida no setor elétrico. Como é que foi esse início no setor elétrico? Então, eu era cobrador de ônibus de viagem. Eu era cobrador de ônibus de empresa de viagem. Então eu dormia uma noite no trecho e uma noite em casa. Igual tem aqui, vamos botar um exemplo aqui, ó, Rio, Campos dos Goitacazes. Então eu fazia uma viagem assim. Entendeu? Eu saía de Goiânia meio-dia, chegava em a cidade chamada de Crixás. Chegava na cidade de Crixás por volta de 19 horas, e aí quando era no outro dia, 4 horas da manhã, eu voltava e chegava em Goiânia por volta de 2 horas da tarde, por aí. E nessa época você já era casado? Ou não? Solteiro? Não, solteiro. Entendi. E aí como é que foi? De cobrador de ônibus de viagem para eletricista? Um belo dia eu sentado na calçada lá de casa e veio um conhecido meu que trabalhou numa empresa do segmento. A empresa até... Pode falar o nome da empresa? Pode, não tá. A empresa chamava Hotline. Só não senta a pua, não. Não. Foi elogiar, fica à vontade, fala nome. E aí, quando for falar mal, você fala assim, não, uma determinada empresa. Não fala mal, não. Só
Fica à vontade, elogiar, fica à vontade. Aí eu meio saturado já, negócio de ônibus, ficar carregando mochila e tal, às vezes vendo todo mundo arrumadinho, aí eu às vezes um pouco sujo, né? Porque o cobrador que guardava as bagagens, guardava as coisas, o motorista fica ali no cantinho. Aí não, cara, tem uma empresa que tá fechando, cara, os caras tá desesperados atrás de gente. E aí você entra dentro do cestinho, o cara te leva lá em cima e você pega no cabo, aí o cabo. Aí eu, pô, cara, eu acho que é isso que eu quero pra mim. Aí eu fui na Hotline, fiz o treinamento que tinha que fazer e foi onde começou. Aí minha primeira viagem foi pra São Paulo. Quem é essa pessoa? O nome dessa pessoa, lembra? João Carlos. Ele foi o cara que te trouxe pro setor elétrico. Foi. Ele é vivo? Sim. Porque eu Só que eu não tenho mais conhecimento, não tem mais contato, né? A última vez que eu Mas falei meio com que um ele, acidente, tem né? Você fez um comentário com ele, te fez uma sinalização e você que buscou. Isso, ele não intermediou nada. Não. Eu fui lá. Pergunta, essa coisa do setor elétrico e metálica tem alguma coisa a ver? Viu cabo? Porque tu era um cara que gostava de metal, Sim, né? sim. E aí de repente tu vai lá pra uma atividade perigosíssima que você não conhecia. Pode falar assim, não teve muito. O que mais mexeu comigo foi o lance de estar no cesto. Entendeu? Tá lá em cima, assim, eu ficava imaginando. Um ar de liberdade, agora daquele balãozinho que você fica se imaginando dentro daquele caixotinho, eu fico assim, cara, eu acho que é isso aí que eu quero. E eu antes de viajar, porque pela Hotline naquele tempo você rodava o Brasil todo. Em todo o território nacional, até meados dos anos 2000, em todo o território nacional tinha uma equipe da Hotline. Legal. Aí com esse negócio aí do financiamento do governo e tal, aí teve muita gente que fazia esses fiéis aí e tal, aí comprava caminhão a longa, a perder de vista, e ela começou a perder o espaço, porque ela não barateava o serviço dela. Entendi, bacana. E com a Hotline você ficou viajando no Brasil na atividade por quanto tempo? E aí na Hotline eu fiquei nela quase 4 anos, 3 anos alguma coisa, até porque eu trabalhei nela 2 vezes. Trabalhei essa primeira vez, que eu entrei em 97 e saí em meados de 98. Foi na Hotline, pela Hotline que você conheceu sua esposa? Não. Porque de repente viajando no Brasil, você parou no Rio, sua esposa é do Rio de Janeiro? Sim, nascida e criada. Nascida e criada. Como é que foi? Qual o nome da sua esposa? Daniele. Como é que foi conhecer a dona Daniele? Então, a Hotline perdeu o contrato. A Hotline Ó, perdeu viu? o A contrato. Hotline tem alguma coisa a ver com isso. A Hotline perdeu o contrato. Aí eu fui pra Goiânia. Aí fiquei em Goiânia, porque eu falo que eu tenho 27 anos, mas assim, tem uma diferençazinha nisso aí. Tem 27 anos que eu assinei minha carteira. Só que, por sempre ter trabalhado em empreiteira, às vezes tem aquela história, que tipo assim, naquela época eu era moleque novo. Então, pô, trabalhei 1 ano e 6 meses na Hotline. Então eu saí, pô, vou receber umas parcelinhas aqui. Então eu fiquei 6 meses parado. Sempre tem uma janelinha de um contrato pro outro. Isso, aí nesse período aí eu fiquei 1 ano e pouco. Não, mas beleza, parado. o início ao fim de carreira tem 27 anos. A questão de carteira assinada, de repente, tem menos por esses saltos aí que Isso, existiam. então 26. Isso. Entendeu? Aí a Hotline perdeu o contrato, eu fui embora pra lá e arrumei um emprego na minha cidade. Acreditei, o pessoal me prometeu que eu ia trabalhar dentro de Goiânia. Aí, pô, show de bola. Só que nesse meio tempo me mandam para Anápolis, que é 50 km de Goiânia. Aí eu fiquei primeiro dia, segundo dia, quinto dia, me deram folga, eu vou para Goiânia. Aí eu, pô, cara, eu vim para cá para me trabalhar em Goiânia. Se for para me trabalhar no interior, eu vou pro Rio. Porque lá eu viajo, estou no litoral, estou alguma coisa. Para me ficar aqui, para ficar vendo Cerrado, pô, eu volto pro Rio de novo. Aí fiz contato na época com o Olavo, que a gente trabalhou junto na Hotline. Olavo, que trabalhou hoje. Isso, eu e o Olavo fomos eletricistas, a gente bateu manga junto, depois ele foi meu encarregado, entendeu? Dormiram muito em alojamento. Dormi muito em alojamento, entendeu? A vida de trecho Como não que é era fácil. essa Não, tu não falou da Daniele. Então, aí eu vou chegar Ele não nela. falou da Daniele. Não concluiu, né? É, Aí eu vou chegar nela, aí pum, aí vim pra cá, eu liguei pro Olavo, e Olavo, tá precisando? Aí não, pode vir que tá fechando. Aí cheguei aqui no Rio de Janeiro no dia 7 de agosto de 2001. Entendeu? Aí quando foi o final de dezembro de 2001 eu conheci a dona Daniele. 2001. 2001, conheci ela e a gente... 23 anos, né? Isso, começamos a trocar ideia no primeiro momento, aí depois começamos a namorar e quando foi ver, já tava morando junto. Tava morando junto com raiz no Rio de Janeiro. Isso aí, isso aí. E Depois nunca mais. aí em 2001, né? Isso. Beleza, 24 anos, com 24 anos, 23, 24 anos de idade, né? Aí conta um pouquinho pra gente como é que foi essa questão aí do alojamento, como é que era trabalho em alojamento. Daquela época, porque hoje E em assim, dia... com todo respeito às outras mãos de obras, a gente costuma dizer, né, dentro do setor de energia, que as melhores mãos de obras vêm de outro estado. E quando eu falo de outro estado, tem gente que mora dentro do Rio de Janeiro, tá? Vem de Barra do Piraí, vem de outras áreas, e são mãos de obras excelentes, cara. Eu não sei se de repente pela cultura, né, de morar numa situação ali um pouco mais crítica e se acostumar com o trabalho muito cedo, mas a característica da mão de obra que vive alojado é uma característica muito positiva.
né, até hoje é muito positivo, embora essa questão de alojamento muitas empresas hoje não praticam por outras questões, tá? Até judiciais e tudo mais, né? Como era viver no alojamento? Viver no alojamento, mas assim, entre aspas, é um pouco triste, né? Vou botar nessa condição, é um pouco triste, você está longe de todo mundo, entendeu? Ali tem um monte de gente que às vezes você não tem intimidade, você não tem afinidade, você tem que ir pegando aos poucos, e aí são gente de todos os lugares, gente de todo tipo, entendeu? Vira e mexe no alojamento, tinha problema, tinha confusão, entendeu? Porque tem aquela galera que bebe, tem a galera que não bebe. Aí um exemplo da Hotline, era um freezer vertical. Aí, poxa, o pessoal vinha de fora, aí comprava alguma coisinha e botava dentro do freezer, do mercado, deixava ali dentro. Mas aí chegava os antigão, mango assado, bebia pra caramba, chegava, você tá dentro da empresa, é da empresa. E aí pegava, aí quando era no dia tinha problema, entendeu? Então, assim, nesse segundo alojamento que foi da Tejofran, em determinado momento foi se formando grupos. Entendeu? 3 pessoas alugam uma casa, mais 3 alugam outra casa, tinha mais afinidade, entendeu? Aí era mais... E havia mais respeito e mais... Isso aí. Entendi. Eu particularmente nunca gostei dessa questão Um do lance que você alojamento. comentou aí da mão de obra, que o pessoal acaba produzindo mais, trabalhando mais, porque no alojamento você não tem tanta amizade, você não conhece ninguém, então não é interessante só trabalho. você ficar isso. É Não só interessante trabalho. você ficar quieto ali. Melhor trabalhar e chegar, dormir, acordar, né? Descansa 8 horas, 9 horas, volta pro trabalho. Vai chamando, ganha dinheiro, vai pra casa contigo. Perfeito. Então, depois, aí continua pra gente aí um pedaço da tua história que você, né, passou por essa questão aí com o Lavo, que você sinalizou, vem pro ambiente de trabalho e aí vai dando seguimento aí à tua projeção. Como é que foi, né, a sua evolução ali profissional? Então, aí Vamos dizer assim. Em 2001 eu tive a oportunidade de trabalhar na Tejofran. Eu tinha tentado trabalhar na Medral, desde lá de Goiânia, tentando trabalhar na Medral, nunca consegui a oportunidade, aí consegui na Tejofran. E aí foi onde, graças a Deus, assim, evolui bastante, né? Sim. Cheguei como eletricista de linha viva em 2001, passei a encarregado de linha viva em 2003, entendeu? Fiquei como encarregado de linha viva até 2014, 2013, 2014, entendeu? Uhum. Aí... Em 2024, hoje você é o principal instrutor de linha viva da Light. Não, tem... Isso. Ué, não é não? Não, tem um pessoal lá que Não, eu falei que é o principal, eu não falei que é o único. Não, sim. Viu sim. então, viu? É porque eu não sou, porque assim... Existe um time lá de instrutores. Isso, assim. E tem um cara que, tipo assim, eu vou acabar citando o nome dele algumas vezes, porque a gente trabalhou na mesma empresa junto, então a gente foi eletricista junto. Eu não sei se ele acabou se espelhando no mesmo encarregado que eu, porque tem muita gente que fala, mas para um encarregado de linha viva você fala muito calmo, você tinha que falar mais enérgico, mais alto e tal. Eu falo, não, eu não concordo com o seu ponto de vista, não. E quem é a pessoa que você olha? Então, eu me inspirei muito num encarregado chamado Carlos René da Cunha. Eu acho que hoje ele não é presente mais. Porque ele era um cara que era muito humano, eu achava ele um cara humano, a forma dele tratar as pessoas, entendeu? O respeito que ele tinha com a gente, a confiança que ele passava pra gente, assim, então eu ficava sempre imaginando, um dia se eu tiver a oportunidade de ser encarregado, eu quero ser igual esse cara. No formato que ele trabalhava, chegava ao resultado? Sim. Beleza. Até porque era um outro período, era um outro processo naquela época. Não tinha cinto, a roupa era calça jeans, não tinha roupa de chama, não tinha aterramento de veículo. Como é que era a luva de classe? Não, a luva normal. Luva tinha sempre, manga? Isso. Só que aí hoje é individual. Naquele tempo não, era 2 mangas para 2 duplas. Entendi. Entendeu? Não tinha essa questão do EPI, né? A luva era Havia coletiva. um revezamento de material. A luva era PC também. Isso aí, positivo. Era do caminhão, era material do caminhão. Hoje é individual, cada um tem a sua. Quando fala de linha viva, o que tiver em memória quando fala assim, trabalho com linha viva, no sentido dos riscos que envolve, da importância da atividade, tá? Como é que você define essa questão de linha viva para você? Para você, tá? No conceito, o que você define? Bom, linha viva para mim é hoje no setor elétrico uma das atividades mais importantes que tem, no fato de você não precisar desligar ninguém. O que eu vejo, assim, o que me entristece um pouco é que alguns acidentes aconteceram de forma equivocada, entendeu? Por algum erro de procedimento, alguma coisa do tipo, penalizaram alguns equipamentos que a gente utilizava muito, entendeu? Mas hoje acabou, o pessoal já está acostumado com isso. O que eu vejo que perdeu na linha viva foi o ato de poder criar uma situação para você não desligar a linha.
Entendeu? Eu Você acho que diz Engessou um pouco mais. de aplicar o direito de recusa para um novo recurso. você ter que usar a sua cabeça. Você tem que pensar, poxa, eu tenho que substituir uma cruzeta e eu não posso desligar essa linha. Como que eu vou fazer? Entendi. Entendeu? Então você tinha que fazer. É porque na época, o que ele está falando, tinha essa coisa muito empírica, da experiência de cada um, de um momento que já foi feito, de um cenário ou outro. Hoje, com a criação de vários tipos de procedimento, você desenha ali um método de trabalho. O que foge àquela régua é direito de recusa e desliga o trecho e pronto. Na verdade, Até por uma questão, às vezes, muitas das vezes, porque às vezes o Luciano ele tem uma expertise ímpar para isso. Isso aí que eu E aí falo pega agora. um outro profissional Isso que que eu não falo tem agora. essa expertise, pode ser que Na ele se verdade, corrija. você generaliza toda a atividade para criar um padrão. Cria uma régua, você puxa uma régua para baixo para tentar Criar um padrão. criar mais proteção para quem não. Isso. Até porque a gente Não, sabe. mas é compreensível a sua fala, porque você viveu todos esses momentos, né? Sim. A sua fala é compreensível. Assim, entrando no tema, um exemplo de um material que usava com muita frequência naquela época era a circular. Isso. Hoje a circular ela é engessada praticamente só para proteção do poste, um caso ou outro, e muito fora da Só régua. tem um caso só que você pode utilizar no ponto energizado, que é só na bucha transformadora. Agora uma pergunta. Vem um pouquinho mais para cá. Uma pergunta de leigo e também já trazendo conhecimento do pessoal ali, né? Quando se fala de estrutura, quais são as estruturas que existem? Sei que tem outras aí antigas, né? Não é o caso, mas atualmente falando lá, tem a B1, 2, 3. Como é que é essa divisão? No padrão de rede aberta, a gente tem, todas as estruturas levam numeração de 1, 2, 3, né? E 4. E O que diferencia essa numeração 1, 2, 3 e 4? É um modelo. Eu estou fazendo a pergunta não que a gente não saiba, mas vindo da sua boca, tá? Nesse caso aí, pessoal, a mudança entra no tipo da estrutura. A estrutura tipo 1, a gente leva o nome dela de passante. Então é uma estrutura que ela não pode ter grandes ângulos. Entendeu? Então é uma estrutura de alinhamento reto. A estrutura tipo 2, que hoje está sendo abolida na empresa, tem uns comentários aí que falam que no documento SAP você não consegue mais tirar uma estrutura dessa, ela já é uma estrutura para pequenos ângulos, que em alguns pontos, erradamente, em algum ponto do projeto, a gente vê que o encabeçamento está no alinhamento reto e uma estrutura tipo 2 está naquele ângulo Apertadinho. bem complicado. Entendeu? Bem E essa 2, no caso, levaria ela já é um isolador duplada. diferente. Não, é a mesma coisa. A única diferença é só porque ela é duplada com 2 isoladores. Entendi. Entendeu? A estrutura tipo 3 é um final de rede. Isso. Entendeu? Por mais que a rede continue, mas a rede bateu aqui e continuou. Mas o outro lado da estrutura você não tem continuidade. Então, Aí se esse, considera... aí esse sim tem um isolador diferenciado, né? Isso aí, que é o seria isolador qual? de disco, isolador de suspensão. Ah, É conhecido como perfeito. disco e suspensão, né? Perfeito. E a estrutura tipo 4, que é a estrutura que é encabeçamento dos dois lados. Com esses É a mais isoladores. gostosinha, né? Entendeu? Essa é a mais complexa. É o X-tudo. Ela é um pouco porque dela você faz tudo. Dela. Na estrutura tipo 4, você monta jogo de chave faca, você monta jogo de chave fusível. Leva mais tempo também, uma Leva um atividade pouco com linha mais de tempo. vida. E aí tem 3 modelos também, né? Tem 1, 2, 3 e 4 e tem modelos Tem a diferentes. nomenclatura isso, que aí Seria entra qual? B, M e E N. qual a diferença de uma para outra? Posições dela, né? Então Posição. a estrutura tipo beco. O dedo é o poste. Isso, Vai lá. a estrutura tipo beco. A madeira é toda voltada para a rua. A estrutura tipo beco, toda a madeira é voltada para a rua. Você só tem uma parte da cruzeta presa no poste. A estrutura meio beco, você tem uma parte da cruzeta no poste e o restante dela para fora com uma fase do lado de dentro. E a estrutura tipo normal, que é a estrutura tipo N, o meio da cruzeta vai no poste. Oi, pessoal. Vai uma aula aí, ó, gratuita. Compromisso na edição, eu vou botar na parte superior do vídeo o recorte dos modelos que ele está Isso. falando. Agora, para fechar com chave de ouro, também tem a estrutura da Space, né? Seriam 2 diferentes, é isso? Então, aí a estrutura da Space, aqui na manutenção baixada, a gente tem o intuito de querer abolir a estrutura CE1, que ela é uma estrutura que, pra gente, ela não traz segurança, no nosso ponto de vista, porque você fica suscetível a 2 espaçadores angulares, que é uma situação de plástico que quebra constantemente. E joga fase em cima. E aí joga fase em cima de uma luminária, em cima de um ramal de cliente. E aí a outra, qual seria? A estrutura CE2, que é um componente C, com 3 isoladores de pino, ela você já não tem esse risco.
Que ela sustenta mesmo. Ela sustenta isso, ela leva o isolador Ela de não fica fica somente no... Não, ela não fica flutuando. E à medida que essas estruturas estão sendo modernizadas, elas estão sendo abolidas, né? Isso à aí, medida que isso você aí. chegou, se deparou com um defeito, ela já não entra mais naquele padrão antigo, já entra no padrão mais recente. Substituição, eu peguei um espaçador losangular quebrado. O item que vai entrar na LTC é C-Stru, que é substituição de estrutura, modificação de estrutura, retirar C1 e instalar C2. Dentro desse conceito de linha viva, para você, qual o serviço mais complexo? Substituição de poste. Substituição de poste? É o pior. Não é que é o pior. É um dos mais complexos. É mais complexo, movimentação do guidal. Porque às vezes você tem postes que você consegue que o poste fica um do ladinho do outro. Tem poste que não dá, você tem que relocar poste 1 metro, 2 metros. Então você tem que fazer aquele manuseio de cabo, é complexo. Hoje não se faz mais isso. Hoje não se faz mais. Hoje o cara gosta, a gente falou aqui, o cara vê uma dificuldade dessa, já programa desligado. Antigamente, moitão para um lado, moitão para o outro, corda de carretilha. Eu já montei isso, o Olavo sabe, o Olavo estava presente. A gente já montou uma cruzeta auxiliar no coqueiro. Na época da Tejofran. No início da Tejofran, a gente montou lá no Tarde Tinguá, porque o técnico simplesmente falou assim: não, o serviço é esse, é para reaproveitar tudo. O cara não pagou uma arruela pra gente. Aí a gente olha para um lado, olha para o outro, porque a premissa da linha viva é você instalar para depois você retirar. Eu não retiro antes de eu instalar. Eu tenho que instalar primeiro para depois eu retirar. E o cara botou a gente nessa condição. Você está montando. Você vai trocar esse telefone aqui, mas você vai utilizar tudo que tem nele. Pô, como assim? Entendi. Você não tinha como montar todas de um para depois. Aí a gente parou, analisou, olhamos, pô, vai ser aqui, ó, vamos fazer assim, cabo leve, cabo era 1/0 leve naquela época. Aí não, tranquilo, vamos fazer. Pessoal, deixando claro, tá, que para aquela época era funcional, era autorizado, né? Para a atividade atual tem um novo padrão, tem um modelo que inclusive é orientado pelo próprio Botelho em algumas palestras, tá bom? E aí, Márcio? Não, agora depois dessa aula eu vou tentar sair um pouquinho dessa área técnica. Meu amigo, mas continuando dentro do segmento. Sim. Tem algum momento da tua carreira que você fala assim, cara, foi difícil, psicologicamente foi difícil continuar? Teve algum acidente, alguma coisa que te fez repensar se continuaria ou não nessa profissão? Se não tem, beleza. Não, teve uma vez que foi no início, foi na Tejofran, eu tirei uma linha fora. Eu desarmei o circuito. Bobeira assim. E eu não sei por que isso mexeu comigo de uma forma que eu puxei mesmo assim, ó. Aí todo mundo conversava comigo, eu não tô afim de falar não. Os caras viram, meu semblante caiu. Aí quando foi no final da tarde, eu ia falar com a supervisão que eu queria sair, que ia pedir pra ser mandado embora, porque eu não tava me sentindo capaz, porque eu tinha tirado a linha fora. Aí os meninos vieram conversar comigo, né? Eu acabei desabafando antes, né? Aí um dos caras era até um dos encarregados lá, e pô, cara, se todos os problemas fossem esses, cara, quantas vezes você ouve aí, turma tal, tirou a linha fora, acontece imprevisto, pô, você tirou a linha fora porque tava ligado, mano. Entendeu? Ou houve uma falha de alguma coisa ali, mas você tá bem, cara. Pô, você tem tudo pra chegar lá e vai ficar só porque você tirou a linha fora e agora você vai desistir. Aí eu, pô, cara, olhando por esse lado e tal. Entendeu? Aí amanheci o outro dia meio desanimado, aí as coisas foram fluindo, começou a dar certo. Aí eu falei, quer saber, bola pra frente, a vida que segue. Perdeu algum amigo no trecho? Já. Não comigo, assim, não trabalhando comigo ou na mesma empresa comigo. Tipo assim, tivemos a oportunidade de trabalhar e o cara foi pra outro lugar, entendeu? Pô, Santa Catarina e tal. E aí se acidentou na luminária, entendeu? De colega que perdeu, ficou mutilado. Entendi. Dentro ainda, né, desse conceito aí de marcar, né, o Márcio falou sobre a vida profissional. Pessoalmente falando, o que te marcou positivamente e negativamente? O que você diz assim, cara, isso aqui foi ponto positivo da minha vida e esse aqui foi algo que me feriu, já cicatrizou, está cicatrizando, o que seria? Tem alguma coisa que você ficou muito feliz por estar trabalhando no que você faz? Isso aí. E alguma coisa que te deixou muito pessoal triste? E profissional. É a mesma coisa. É o mesmo caso? A mesma coisa me deixou muito feliz, me deixou muito contrariado. Só que eu não vou poder falar o nome. Não, o nome não. Isso, entendeu? Foi onde a gente está hoje. Sim. Entendeu? Então assim, porque foi 20 anos da minha vida esperando essa oportunidade.
Eu esperei 20 anos, então foi 20 anos ouvindo que o lado de lá era ruim, que tipo assim, eu comecei a ouvir depois que eu passei a ser supervisor, entendeu? Mas assim, a cobrança, poxa, às vezes eu como encarregado e 3 eletricistas, nossa, você tem que regressar com o seu caminhão, que você não pode fazer essa atividade, está faltando um no seu carro. Mas hoje a gente está fazendo só serviço de manutenção em chave, é só abrir e fechar a chave só. Não, mas não pode não, porque está faltando menos um. Aquela pegada, isso, né? Aí eu tive a oportunidade de ser supervisor, aí vou fazer programação, eu fazia programação em 3 setores, né? Entendeu? Que eu tinha que oferecer a turma para operação, tinha que passar na expansão e ir na manutenção. Em todos os lugares, às vezes você chegava, quando era no prédio, então você abria a porta, estava a galerinha reunida, aí tipo assim, por mais que você não queira ouvir, uma hora no calor da emoção na reunião, alguém acaba soltando alguma coisa. Aí, pô, porque a gente não cansa, não sei o quê, porque a empreiteira é isso, a empreiteira é aquilo. Aí eu, caramba, será que a gente é tão ruim assim, pô? Que papai de São me desse a oportunidade de ser bom assim, pô. Aí, caramba, e tal. Aí, 40 anos, aí a menina Janaína me liga, né? Pô, não tem interesse, tem de morrer da cor. Vai, bati o carro. Porque botei no viva voz, não sei o que, surgiu a oportunidade. Quer? Eu não quero sim, tal. Aí, pô, aí. Calma. Interrompi rapidinho o vídeo, tá? Essa gravação tá maravilhosa. Luciano Botelho traz um conhecimento incrível sobre linha viva. Mas eu queria aproveitar aqui e pedir sua ajuda. Reforçar. C. Curta, compartilhe e comente. Larga um dedo, dá seu like, nos ajude a impulsionar o canal. Se você chegou até aqui no vídeo, não foi à toa. Você vai ser mais um multiplicador da Eletrovoz. Então lembre-se, o nosso objetivo é amplificar a história e reconhecer talentos. Mas para isso eu preciso da sua ajuda. Então nos ajude. Vamos lá voltar pro vídeo? Luciano Botelho tem mais algumas histórias bacanas e tem um final muito legal, tá? Conto com você. Assista até o final. Um abraço. Aí seguindo o né, a gente falou aí da questão pessoalmente. O que te marcou pessoalmente? Meus anjinhos. Pessoalmente, positivamente. Positivamente. E negativamente? Perdi minha mãe. Esse foi um momento... Até hoje eu ainda fico meio aluado assim, entendeu? E teve um amigo também que, assim, eu acabei não fazendo um comentário dele no início para não ficar prolongando muito, porque eu tive um amigo que foi tipo um irmão pra mim, assim, né? A gente crescemos junto, aí eu entrei nesse ramo primeiro, depois consegui colocar ele, e aí vira e mexe a gente estava tendo a oportunidade de trabalhar junto. Então quando eu vim aqui pro Rio em 2001, eu cheguei no mês de agosto e trouxe ele no mês de setembro, só que ele é muito mais pra frente, entendeu? Eu sou muito quieto, assim, em comparação com ele, eu quase não falo. Hoje eu até falo um pouco mais, mas eu era praticamente, eu entrava mudo e saía calado, de quase todo ambiente que eu tava, porque eu tinha muito receio, né? Porque chega aqui no Rio, qualquer comentário que você faz, viu, Carioca? Como é que você falou? Falei de novo. Eu não, vou falar de novo não. Mas você tá falando de novo por quê? Vai me zoar. Aí foi através dele que eu conheci minha esposa, porque ele conheceu a esposa dele, e aí conheci minha esposa, que aí os filhos dele hoje são parentes da gente, né? Só que aí no ano passado ele morreu atropelado. Meu Deus. Já estava até combinando ele vir pra cá e tal. Ele pegou meu filho no colo, todos os meus meninos ele pegou no colo, tudo. Entendeu? Mas aí eu então, você teve duas perdas assim. Aí eu até tava acreditando muito, tava botando maior pilha, porque a ex-esposa dele tava indo lá pra Goiânia e tal, porque um dos filhos deles mora lá. Ela tem um filho, ele tem 3 filhos, 2 meninas e um menino. Aí as meninas moram aqui com ela e o menino mora lá com ele. O menino até lutador de boxe. Eita. Entendeu? Aí ele tava no auge da carreira dele, que tava trabalhando com transmissão, que era o que ele queria. Eu tava tentando trazer ele pra cá. Entendeu? Só que infelizmente ele foi atropelado. Conta pra gente agora, mudando um pouco a figura. Não, só pra concluir aqui, não explorar, mas sim. Se você me permite, a mãe dele, o acidente que vitimou a mãe dele, até onde eu soube, foi um acidente doméstico. Isso. E que acho que vale a pena de repente a gente não dar luz ao acidente, mas ao risco que foi. E que às vezes tem muita gente hoje fazendo isso em casa e às vezes não tem ideia do quanto é perigoso. Você poderia dividir? Com certeza. O acidente da minha mãe aconteceu numa situação que, igual a gente fala, os melhores momentos, né? Eu estava indo para Goiânia e passou o aniversário do meu pequenininho. Entendeu? Meu pequeno faz aniversário dia 19 de abril. Isso, ele faz aniversário dia 19 de abril e a gente estava indo para Goiânia no dia 12. Passagem de compra, tudo para o dia 12 de abril. Conversei com minha mãe por volta de 7 horas da manhã.
entendeu? O ônibus estava para sair daqui da rodoviária 2 horas da tarde, aí eu até falei com minha esposa, vamos sair daqui por volta de 10, 11 horas, que mesmo que a gente chega cedo, é melhor a gente chegar cedo do que chegar em cima da hora. Só que nesse meio tempo minha irmã me ligou, ó, aconteceu alguma coisa aqui em casa, eu acho que minha mãe não vai te buscar não. Aí eu falei, não, beleza, tranquilo. Entendeu? Não sei o que é, não tô vendo, que os olhos não vê, o coração não sente, então tô indo por aí. Só que no deslocamento daqui para Goiânia, você pega muita área de sombra, muito lugar sem sinal. Às vezes você fica 1 hora sem sinal do celular. Aí do nada chega aquela montoeira de mensagem assim, o negócio parece que é sério. Entendeu? Então, resumindo o acontecido, minha mãe queimou 70% do corpo fazendo sabão caseiro. Entendeu? Com aquela mistura ali, soda cáustica, com álcool e tal, alguma coisa ali gerou uma ignição. Aí como minha mãe estava agachada fazendo um movimento, houve uma explosão. Isso, houve uma explosão. E minha sobrinha estava em pé, então minha sobrinha teve 40% do corpo queimado, que foi da cintura para baixo, ela queimou tudo da cintura para baixo, ela ficou 60 dias no hospital, e minha mãe ficou 12, 13, 14, 15, minha mãe ficou 4 dias internada, entendeu? Aí minha mãe, ela se acidentou no dia 12, faleceu no dia 16 e foi enterrada no dia 17, que na época foi domingo de Páscoa. E que, seu nome da sua falecida mãe? Neuza. Que Dona Neuza descanse em paz, que ela fique em paz sabendo que os filhos estão encaminhados, estão bem, que os netos estão crescendo. Fiquei pensando assim, depois que eu tive a oportunidade de dar os treinamentos, que deu tudo certo, os meninos estão atuando, assim, aquele momento que você está sozinho, né, acredito muito, você deve estar com muito orgulho de mim, entendeu? Porque, tipo assim, sem dúvida você é um pedaço dela, uma continuação, né? A gente costuma dizer isso. Eu vi até um vídeo esses dias, né, do Ceará falando, né, que ele sentia muita falta do pai. E o rapaz falou, tô aqui em você, cara. Ah, como assim? Você é um pedaço dele, cara. Você é a continuação dele. Aí ele começa a chorar e fala, rapaz, verdade, cara, eu sou geneticamente, e geneticamente falando, é isso aí mesmo. É isso aí. Uma das coisas que me fez um pouco ter essa dificuldade é porque ela não pôde acompanhar o crescimento dos meus 2 filhos mais velhos, porque ela trabalhava na época e tal. Então, tipo assim, ela via meu menino hoje, só ia ver daqui 2 anos, daqui 3 anos, porque às vezes e sempre tendo um estirão de crescimento. E aí ela aposentou hoje, meu pequeno está com 6, se ela tivesse viva até hoje, ela deveria ter uns 7 anos de aposentada. Então, quando o pequeno nasceu, ela vinha aqui de 3 em 3 meses, ela estava aqui direto. E eu lembro que um pouco antes dela falecer, você encontrou comigo e falou assim, minha mãe tá aqui hoje, minha mãe vem pra cá e tal. Isso aí depois eu falei assim, tá comendo aquele piqui? Pô, que sei o que, aquele franguinho de mãe e tal. Agora, mudando um pouco, né? Sim. Até para melhorar o clima, porque a gente vê que mexe contigo, é normal isso. Não, eu queria aquele ponto engraçado. Isso que eu ia falar agora. Eu queria aquele ponto engraçado. Conta pra mim aí uma história engraçada do ramo, sem citar nomes, sem citar empresa, algo que foi muito engraçado. Traga o milagre, assunto, mas deixa o santo quietinho. Esse assunto aqui eu não aguento parar de... É algo que eu conto na roda dos amigos e tal. Mais relevante, mais engraçado. Alguma coisa que você viveu na sua carreira que no final vocês ficaram dando gargalhada até e quando você lembra te faz sorrir. Uma vez que a gente tirou a linha fora, no mesmo dia tirou 3 vezes. Desculpa a expressão aí, caramba. A gente estava ali na avenida chamada Gomes Freire, ali em Caxias, serviço de chão de poste. Só que assim, era um serviço que tinha que estar todo mundo envolvido. Só que tinha 2 eletricistas que vira e mexe, os caras estavam olhando, porque era perto de comunidade, né? Então os caras olhando as meninas na rua e tal. E às vezes eu não conseguia ver o serviço em si, então eu ficava rodando, pô, cara, vamos ajudar um negócio que tá muito tenso e tal. Aí quando eu pensava que não, tirou a linha fora. Ai, caramba. E aí, como é que tá? Não, tá tudo bem. Aí o telefone toca na hora, e aí, Santos? Não, aqui tá tudo bem com a gente, não aconteceu nada não, rapaz, pode até vir aqui se vocês quiserem. Então, não, beleza, vamos entrar com a linha. Aí, pô, aí na terceira vez marcou o poste, com aquele pretão no poste. Aí o técnico falou, cara, não leva a mão, não vou dar um pulo aí. Não, pode vir com a gente, aqui não foi nada não. Aí quando os meninos puxam a cobertura, tá bom, pretão no poste. Aí só escuta quando um grita, aí um era baiano, a voz fininha, manda a escovinha de aço, oxe, porra, aí a gente tentando mandar a escovinha, não conseguia, porque não conseguia parar de ir, entendeu? E ele manda que o homem vai vir, vai dar ruim, manda que o homem vai dar ruim. Aí foi assim, que marcou mesmo foi essa. Oxe. Esse oxe, porra. E ele falou alto, então assim, tinha uma turma de linha morta próximo da gente, os caras também começaram a rir, pô, foi muito maneiro. Eu queria que a gente está chegando já praticamente na rota de encerrar e a gente faz aquelas perguntinhas bem... Sim. Você é um cara que gosta de metal.
Graças a Deus. A gente tem praticamente 3 ou 4 perguntas aqui para encerrar, mas vamos isso lá. A primeira é: qual música que define sua carreira? Tem uma banda que eu ouço ela hoje. O nosso outro convidado. Tá. Tem uma banda que eu ouço ela hoje, o nome dessa banda chama Pense. O nome da banda é Pense, é uma banda mineira. E uma música que eu acho que me lembra muito um pouco, chama Máquina do Tempo. Máquina do Tempo? Isso. Pense. O nome da banda é Pense. Depois eu até compartilho contigo. Porque assim, em algum momento da vida a gente acha que vai enriquecer trabalhando. E eu era um cara que eu trabalhava direto, igual antes de ter a oportunidade de estar onde eu estou hoje. O meu último mês na empresa foi o mês de julho. Eu trabalhei 28 dias. Então eu trabalhava, minha vibe era mais ou menos essa. Eu tive a oportunidade de uma vez de estar com meu cunhado. Aí meu cunhado uma vez puxou uns álbuns de fotos e aí naquilo ali ele começou a mostrar, né? Aí, ó, porra, a galera reunida, aniversário de fulano, Beltrano, cadê o cunhado? Eu nunca participei. Todas as vezes que eu aparecia, eu estava de noite. Ou que eu estava com a calça de serviço e uma camisa normal por cima, entendeu? Mas 99% das vezes eu não estava. Já teve vez eu estar arrumado, minha esposa, meus meninos pequenos. E aí, hoje também ele é falecido, né? O Valdomiro. Chegar lá, pô, tô precisando de você, que não sei o que, pô, surgiu um serviço aí, tal. Eu olhar para ela assim, não, eu já sei. Pode ir lá que, entendeu? Não, tá tranquilo, não fica chateado não, e tal, e já virar pra dentro correndo, trocar de roupa, vamos. Se o Luciano hoje não fosse profissional do setor elétrico, seria o quê? É até difícil de falar em outro, não tenho assim, pra falar assim, porque igual eu falei com vocês, dos meus 19 anos pra cá, sempre foi setor elétrico. Pensei que tu ia falar que era fazendeiro, dono de terras de piqui. Não, até porque assim, por minha família morar em Goiânia é só a gente que mora, a família da minha mãe, do meu pai, todos são do interior, né, Aparecido de Goiânia e tal, então assim, nunca... Cara, eu esperava ele falar que uma música de Leonardo que marcou a carreira dele, não? Pense, de Minas Gerais, a banda. Que isso, hein? Isso, o nome da música é Máquina do Tempo. Máquina do Tempo. É isso. E aí, bebê? Faz o religador com ele. Deu continuidade? Ó, ele é bom de desarme, tá? Ah, é? É, faz o religador O ligador com ele. é com ele mesmo, né? É, com ele mesmo. Vamos lá, Lu. A gente tem uma brincadeirinha que a gente chama de ligador, né? Um bate e volta. Dia ou noite? Dia. Família é? Tudo. Deus. Tudo. Sua maior crença? Maior crença. Não tem. Não tem problema. Maior objetivo. Ver meus meninos bem. Ver meus filhos chegar até a família deles, assim, vamos botar dessa forma. Acho que... Quer seguir? Acho Eu acho que foi, cara. Acho que a gente chegou aí ao objetivo. Entendeu? Te agradecer. eu pensei que o Botelho ia chorar, que ia fazer a gente chorar. Mas Ele foi se segurando. Mas pegou aí, eu acho que as partes que a gente precisava. A gente tem que trazer o Olavo. O Olavo vai trazer os podres dele. Não, mas só o jeito de falar a gente já vai rir do Olavo, né? Porque ele é assim, tem muitos anos que está aqui no Rio, mas ele é do Rio Grande do Norte, né? Da cidade chamada Mossoró. É isso. Mossoró. Luciano, obrigado, tá, cara? Eu que agradeço. Pelo questão do conhecimento, pelo compartilhamento de informações. Cara, você pra gente é um cara diferenciado, é um exemplo aí dentro do que você faz. Então, assim, que esse exemplo perpetue e que você possa ainda dar muitos frutos aí dentro da atividade e fazer muitos novos colaboradores aí para no futuro. Com certeza. Alguns deles estar lembrando de você e falando, pô, cara, o cara que eu olho como referência é o Botelho. Pode contar comigo, tá bom? sempre. Você já recebeu vários certificados na vida. Isso aqui é apenas uma mera lembrança, tá? Desse programa de hoje. A ideia do Eletrovoz é que a gente faça o reconhecimento dos nossos colegas, amplificando a história deles, conte a história deles, uma parte da história, porque aqui na frente das câmeras a gente fala que o colega parece que muda. No corredor é muito mais alegre, fala com muito mais tranquilidade. Então, a ideia do programa ser único, com número, é a gente poder falar assim, um pedacinho da história do Luciano foi contada e a gente agradece muito a tua presença, o teu carinho com o setor,
o carinho que você tem com a atividade de Linha Viva. É uma atividade que a gente não tem criação de formador, não tem profissionais saindo de um Senai da vida para aqui, pra gente. São profissionais feitos, forjado no fogo. São pessoas que passaram por outros processos, vai para a Linha Viva, recebe um treinamento e você tem muito carinho quando você está dando treinamento. 45 dias. Quando a gente larga esse cara no período de formação de turma, você vê a marca do óculos de segurança na face. É isso. Porque são 45 dias, independente se está chovendo ou sol, tá lá com a equipe lá preparando. Chovendo não, porque a gente não faz atividade na chuva. A Linha Viva não trabalha na chuva, mas eu digo, independente do cenário lá, a gente está lá dando treinamento, preparando a mão de obra, sabendo que a gente está preparando as pessoas para fazer o melhor no campo. E você, cara, você dispensa assim, elogios nesse sentido, você é muito engajado nisso. Só agradecer Respira Linha Viva. A oportunidade de estar aqui com vocês. Pô, são duas pessoas que eu admiro muito também. Você eu te conheço desde a época de outras empresas. Ainda bem que ele não falou desde que batia aqui, você vai ficar com medo agora dele agora. O Márcio, eu tive a oportunidade de conhecer ele aqui na empresa, né? Então, assim, é um cara que, pô, não tem palavra para falar. Tanto que ele é um cara sensacional, assim. Eu vira e mexe, eu falo isso para ele, entendeu? Pô, um cara, assim, além... Entendeu? Com certeza, em breve vai ser um gestor da gente aí, pode contar comigo aí também. Não joga esse Miss Cálice não. Sim, porque você pensa diferenciado, você é um cara que pensa fora disso aqui, então assim, não tem palavra pra te Você continue essa fábrica, tá, Luciano? Na verdade eu vou te chamar de fábrica. Fábrica Luciano Botelho. Cuidado que ele pode fazer mais filho. Ai, meu Deus do céu. Cuidado que ele pode fazer mais filho. Então, não assim, fechou a fábrica? Parabéns, tá? Sucesso pra você. E eu acho que você ainda está muito novo, ainda tem muito carvão para queimar ainda, tá? Ó, e você que nos acompanha até aqui, agradeço mais uma vez. Curta, compartilhe, comente, nos ajude a melhorar. O investimento é pequeno. O Luciano Botelho está hoje com a gente gravando, vai ter feito uma edição. Vocês sabem, a gente não tem que ficar aqui 7 horas e 15 minutos para poder falar que está ao vivo, não é isso. E provavelmente o Luciano vai ver esse programa sendo divulgado na semana que ele estiver em Goiás. Ou seja, você de Goiás puder ajudar o nosso trabalho. Ele vai divulgar lá em Goiás. Agradeço aí. E é isso aí, um filho da terra de Goiás fazendo história no Rio de Os Janeiro. teus grupos também, Luciano, de treinamento, lança lá e vamos que vamos. Tá bom? Ó, a meta é passar o Paulo Leandro, hein? A cara dele. Não é fácil não. Tranquilo. Obrigadão, irmão. Fica com Deus. Sucesso pra você, cara. Tudo de bom. Valeu demais.